E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Virgínia Martins e vim aqui mostrar um quadro para vocês de histórias reais de mulheres anônimas. Nós sabemos que nós somos protagonistas de grandes histórias. Mas o que diferencia uma das outras é que nós temos que liberar essa história. E nós guardamos muitas vezes para nós. Mas para mim começar a contar a história de vocês, em primeiro lugar, eu quero contar um pouquinho da minha história. É grande, eu tenho um grande testemunho, como eu sei que cada uma de vocês tem, e eu quero compartilhar a minha história com vocês. Eu sei que pessoas ferem pessoas, mas nós também somos um instrumento de Deus para curar pessoas. Nesse momento, nessa fase que nós estamos vivendo, né, onde nós já estamos tão acostumados com rumores de guerras e tantas iniquidades, hoje já não é mais novidade. Mas nós temos que liberar a nossa história para que nós possamos curar, para que a nossa história possa chegar a outro coração. Quem sabe aquilo que eu passei, aquilo que eu já superei, pode ser o que você esteja passando agora. Vamos lá comigo. Eu me chamo Virgínia Martins Eufrásio Rodrigues, que é o sobrenome do meu marido. Sou casada, tenho 39 anos. Sou natural de Criciúma, Santa Catarina. Tenho 3 filhos lindos que são heranças do Senhor para minha vida. Sou filha da Dona Maria de Lourdes, uma mulher guerreira, forte, uma mulher determinada, que eu sei que eu puxei muito dela. Tenho 3 irmãs lindas, que são uma paixão na minha vida. E a minha história, hoje eu não poderia falar da Virgínia mãe, ou Virgínia esposa, ou Virgínia pastora, sem falar de tudo isso. Porque todas essas histórias compõem quem eu sou hoje. A pessoa, a mulher que eu me tornei, sarada, transformada através da palavra de Deus. Eu conheci Jesus com 20 anos, desci as águas nos 21 anos e de lá pra cá eu tenho caminhado com Cristo. Eu tenho crescido na graça e no conhecimento de Jesus, onde eu passei por inúmeras provações, inúmeros desertos. E nenhum deles, o Senhor não se fez brilhar na minha vida. Então eu falo pra vocês, né, que hoje se eu tô aqui compartilhando com vocês esse projeto que o Espírito Santo colocou na minha vida, em primeiro lugar, porque eu sei a força que tem uma mulher, eu sei a força que tem uma história, eu tenho ouvido muitas histórias, e quando eu parei para ouvir esse ano, o Senhor falou para mim: filha, eu tenho um mundo e eu tenho para te oferecer muitas coisas, mas através da tua vida, através da tua voz, da tua ousadia, você vai levar a minha palavra, você vai levar cura através da minha palavra, através de histórias, irmãs. E eu sei quão importante é ter um ombro amigo para desabafar, no momento de tristeza, no momento de angústia, uma pessoa verdadeira. Por isso eu sei que todas essas histórias que nós vamos compartilhar aqui juntas, eu tenho certeza que veio para te curar, para te ajudar, para dizer que você não está sozinho. Eu vou contar um breve resumo da minha história, né? Eu sou casada, conheci o Senhor com 21 anos, tenho um filho de 20 anos, tenho um de 15, a Isadora de 8 anos, né? 2 meninos e uma menina. E me casei muito cedo, eu sou casada há quase 20 anos, né? E de lá pra cá, nós sempre trabalhamos na obra do Senhor, sempre juntos. Passamos por diversas dificuldades. Que eu vejo que hoje muitos casais, eles não são resistentes, porque nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. Então, nós passamos inúmeras necessidades, né? Eu, quando era uma menina, coisas que me marcam, que eu quero compartilhar com vocês agora, é que a minha mãe, quando ela estava grávida da minha irmã mais nova, ela tinha vendido a nossa casa e tal, e enfim, nós chegamos e perdemos a nossa casa. A minha mãe colocou a nossa casa nas mãos de um advogado, o advogado era um picareta aqui da cidade, e nós perdemos a nossa casa. Então, foi muito triste, né? Muito triste. Com 10 anos, a minha mãe estava na quarentena da minha irmã. Teve uma história que nós estávamos indo atrás de casa para alugar, na vila onde nós morávamos, e nós estávamos saindo, a minha mãe estava operada, um dia meio nublado, assim, já tinha chovido e tal. No final da tarde nós saímos para procurar casa para alugar.
E nós morávamos assim no morrinho, e nós estávamos andando assim na beira do asfalto, daí um cachorro atravessou e veio um rapaz que até... Esse rapaz passou e atropelou o cachorro voou, bateu nas pernas assim da minha mãe, ela caiu assim na poça. Foi um dia muito triste, sabe? Uma cena muito triste que me marcou muito, porque nós estávamos num momento de muita tristeza, a gente não tinha mais casa, minha mãe estava muito desesperada, um bebê pequeno, e aquele dia marcou muito, muito na minha memória, até hoje, né? Quantos anos faz? Eu tenho 39 anos e esse dia marcou muito, assim. Nós moramos de casa em casa, de lugar em lugar, fomos morar na praia, né? E na praia a gente morava só para cuidar das casas, então a gente se mudou várias vezes. Numa dessas vezes nós não tínhamos mais nem coberta, porque tudo que a gente, sabe, a minha mãe tinha muito móvel, muita coisa. E daí depois a gente foi se mudando, chegou uma hora que a gente não tinha mais nem coberta para se cobrir. A gente dormia tudo na mesma cama, assim, no mesmo quarto, porque nós tínhamos, além de tudo, nós tínhamos medo, sabe? Um medo que tomou conta, assim, da nossa vida, uma fragilidade, né? Nós ficamos muito vulneráveis a muita coisa, né? Nós chegamos até a fazer mudança de carroça. Então, é triste, passou hoje a minha história, né? E eu sei que o valor que eu dou hoje nas coisas, o que eu sei que tem coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor, né? E eu passo esses valores para os meus filhos, que nem tudo a gente vai falando por monetário, né? Então, quando nós abrimos mão, né, de ter uma carreira, muitas vezes o mundo diz que a mulher tem que ser empoderada. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sábia. O mundo diz que tu tens que ser uma mulher empoderada. E tudo isso vivendo nesse equilíbrio, né? Então, de lá pra cá, as bênçãos do Senhor foram se multiplicando. Eu fui vendo, eu fui vivendo, eu fui crescendo, amadurecendo na presença do Senhor. Então, tudo que eu vivi, muitos momentos de tristeza, de dificuldade, de não ter as coisas, de querer ter alguma coisa que eu não possuía naquela época, porque adolescente quer ter muita coisa, né? A gente se menospreza por não ter. Eu, na verdade, eu nunca coloquei isso na minha cabeça como pequena. Sempre foi um trampolim, sempre usei de escada para dizer, não, eu vou trabalhar, eu vou vencer, eu vou fazer a diferença. Uma tristeza realmente, para mim, foi ter crescido sem meu pai. Foi ter realmente não tido uma presença masculina, né? Eu tenho lembrança do meu padrinho, do César, que eu amava muito ele. Ele já morreu também, muito jovem, também teve uma história muito triste, assim. E realmente foi ter crescido sem meu pai. Não ter tido essa presença masculina, né? Não foi só eu, as minhas irmãs também sentiram isso, mas eu de fato, se eu pudesse ter escolhido alguma coisa diferente, eu queria ter tido meu pai. Ele morreu, eu tinha 3 anos. Uma casa de mulher, né? 3 irmãs. Eu lembro de um dia, a minha irmã mais velha morava nessa época em Itajaí, e nós estávamos indo para casa dela. Eu, a mãe, a minha irmã acima de mim e a minha irmã mais nova que eu, né? Nesse caso eu era do meio das 3. E a minha irmã pequena começou a desenrolar, ela era muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela tava falando da nossa vida pros outros dentro do ônibus, né? Porque vocês não sabem que as minhas irmãs, elas se brigam. Elas tacaram o ventilador uma na cabeça da outra, tal. E nós escutando a história dela falar, as pessoas vêm assim, sabe? E ela contando a nossa história, ela era muito engraçada. Quem nunca... Hoje eu não sei como é que eles brigam, né? Eu vejo aqui em casa. Mas igual eu e a minha irmã, era muito engraçado. A mãe ficava nervosa, mas a gente se pegava, sabe? Eu e a Margarete se pegavam muito, muito, muito. A gente brigava, puxava uma no cabelo da outra, tocava uma coisa na outra, aquele troço que voava, bababá, aquela coisa toda, né? Mas eu amo as minhas irmãs e é muito engraçado, muito engraçado. Já deu altas resenhas essas nossas histórias. No meu casamento foi uma coisa muito de Deus, assim, muito de Deus.
Hoje eu entendo todo o plano do Senhor, assim, uma coisa muito linda. Eu trabalhava numa loja aqui em Criciúma e o meu marido, agora é meu marido, então cliente da loja, né? Ele ia lá na loja e tal, começou a ir e tal. E ele disse que a primeira vez já se interessou por mim, mas eu não me interessei por ele, eu dei o número errado. Eu até tava assim, sabe, de olho, mas tava numa fase que tinha saído do relacionamento e tal, não sei o que. Tava meio com o pé atrás. E dei o número errado pra ele. Eu disse, não, mas daqui a pouco ele desiste, né? E tudo mais. Só que ele não desistiu, foi indo que ele... Quando ele olhou pra mim, ele disse assim, se ela namorar comigo, eu caso. É a mulher que eu quero casar. Ele profetizou aquilo sobre a minha vida sem eu saber. E nós estamos aí, quase 20 anos, já passamos inúmeras dificuldades. Várias barreiras já caíram por terra, mas uma coisa que a gente conversa muito e que eu sei que é um elo, né? Porque o casamento é um elo entre 3 pessoas, é o homem, a mulher e Deus. E todas as barreiras, todas as dificuldades que nós já passamos dificuldades financeiras inúmeras. Meu marido trabalha por conta, eu trabalhava fora, daí fui estudar, fui dar aula. Hoje faz 8 anos, vai fazer 9 anos que eu estou em casa, né? Depois que a gente teve a menina, a nosso último filho, que ela tem 8 anos, nós resolvemos, né? Decidimos eu ficar realmente em casa, sem voltar a trabalhar. Então vocês sabem, então nós abrimos mão de uma coisa para ter outra, né? Então eu abri mão de uma vida, de uma carreira exterior à minha casa, né, para realmente ficar em casa, dar assistência à minha família, cuidar da minha casa, dos meus filhos, e isso é abrir mão. Nós abrimos mão de uma coisa para ter outras, né? Mas o meu marido sempre foi muito compreensivo, então nós nos damos muito bem, né? Ele é brabinho, ele é pequenininho, brabinho, mas ele tem um coração gigante, sim, eu amo ele. Brigas no relacionamento é uma coisa muito triste. Porque as brigas em alta escala, grandes números, né? Elas vão desgastando demais a relação. Demais. Eu vejo que hoje tem muitos casamentos, né? Eu vejo do meu, eu consegui superar todas as dificuldades, né? Mesmo momentos de briga, fases de discussão. E eu falo muito isso, que nós temos um limite. Nós temos um limite, até para isso. Porque a partir do momento que tu entristece o Espírito Santo, eu falo muito isso, eu vivo isso, eu falo muito isso, ele já não está mais presente, ele é muito sensível. Então se nós começarmos, e a Bíblia vai falar, né, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então nós temos que ter uma temperança muito forte, e por isso que a mulher sábia, que nós temos um limite, até para brigar, até para falar aquilo que a gente quer falar, no momento que a gente quer falar, a gente tem que dizer, Senhor, eu falo muito pro Senhor, aplana que eu preciso falar isso com meu marido, eu tenho muito cuidado para falar, já não tive isso, já passei por não atropelar as coisas, querer falar e ser igual uma patrola, assim, né, falar tudo no meu tempo, mas eu sei que isso não é legal. Então, mulherada, vamos ter temperância, vamos pedir pro Senhor, né, um equilíbrio, uma sabedoria que vem lá do céu, para findar isso. Um desafio, né, realmente é criar, porque eu tô numa vibe agora, né, com os meus filhos, um de 20, outro de 15, a Isadora de 8, né, o meu mais velho é Caio, depois é o Victor Gabriel, que até tá filmando aqui, que é o meu parça. Meu funcionário, que é caro esse funcionário, a Isadora, de 8 anos. E agora eu tô no modo, eles têm namorada, eu tô naquela, dividir, né? Meus meninos, que agora já não são tão pequenos, né? O Rogério ainda acha que tem que ficar com eles ao redor da saia. E a gente tá nesse modo agora, né? O Caio tem namorada, já namora há alguns anos com a Duda, uma querida, que eu amo ela, né? O Victor tem uma paquera, que é a Lei, que também mora no meu coração. Daí tem a Isadora, que acha que manda neles, que tem ciúme deles. Gente, é uma coisa assim, bem um mix de coisas, né? Esse é um desafio aqui em casa, nesse modo que eu tô vivendo agora. Mas eles são os meus filhos lindos, amados, que eu realmente disse que a minha família, né? Em primeiro lugar, meu primeiro ministério é a minha casa, são os meus filhos.
E eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus pela vida deles. Em nome de Jesus. Gente, compartilhem esse canal, compartilhem esse vídeo, dê um like, clica. Mas uma coisa que eu quero pedir pra vocês, eu quero histórias. Não tem aquela história bizarra, legal, divertida, aquele testemunho emocionante? Manda pra nós. Se vocês não quiserem se identificar com o seu nome, manda um nome fictício, não tem problema. Nós estamos aqui para compartilhar histórias de pessoas anônimas, mas histórias reais. Bye!